aproximadamente um mês atrás, eu fui na minha entrevista de cidadania e eu ouvia muito dizer que era fácil, né? Eu ouvi muito isso, mas não foi fácil. O meu office, que aplicou a minha prova, ele era estrangeiro. Além do sotaque dele ser muito forte, ele ainda falava muito rápido. Eu não diria nem rápido, eu diria cantando mesmo, sabe? E foi muito difícil a minha prova. Se eu não tivesse muito bem preparada, eu não teria conseguido. E eu cheguei aqui com muitos sonhos na bagagem, com esse pensamento. E eu ouvi muito desde quando eu fui tirar o meu visto, eu acho que você não consegue. E eu sempre acreditei em mim, sabia da minha capacidade. Só a parte de ser uma cidadã que eu não acreditava, era um sonho muito inalcançável para mim. Eu tinha muito medo de ir na entrevista de cidadania por causa do meu inglês. Por isso que eu nunca me vi sendo uma cidadã americana. Chegava cansada, eu estudava. Chegava com dor, eu estudava. Passei 4 fins de semana em casa, dentro de um quarto, estudando. Foi uma experiência... É um sonho de muita gente que está aqui, de muitos imigrantes que vêm para esse país lutando, trabalhando honestamente. É uma alegria muito grande, é inexplicável. Hoje eu sou cidadã americana. Desde quando eu comecei essa jornada de vir para esse país procurando um futuro melhor para minha filha, um lugar para acolher ela, para ter um futuro melhor para sua vida, algo que eu não tive, né? E eu queria isso muito para ela. E eu cheguei aqui com muitos sonhos na bagagem, com esse pensamento. E eu ouvi muito desde quando eu fui tirar o meu visto. Eu acho que você não consegue. E eu sempre acreditei em mim, sabia da minha capacidade. Só a parte de ser uma cidadã que eu não acreditava. Era um sonho muito inalcançável para mim, né? Vamos dizer assim. Mas a parte de estar aqui, trabalhando, minha filha na faculdade, eu sempre me vi... Eu sempre vi a gente conseguindo isso, sabe? O Papai do Céu já tinha escrito minha história. Entende? E aí eu acho que quando você coloca fé... foco, né? E nisso tudo dá certo. Dá certo. Sim. Hoje eu me sinto vitoriosa. Eu costumo dizer que se eu parasse aqui, já tava bem, sabe? Já tava bem. É bom se sentir realizada, sim, né? Sim. E capaz. E capaz. Você viu que você é capaz. Por isso eu te digo, ninguém que não sabe inglês, ninguém é incapaz. Não é impossível. É você estudar. Se você estudar, você consegue. Consegue. Entendeu? É isso mesmo. Não tem como não alcançar se você... tá tudo lá. Tá tudo lá. Tudo que você precisa aprender tá lá dentro do curso. É só você estudar. Você realmente aprende. Você não decora. Né? Tipo, pra mim foi assim, eu realmente aprendi a história dos Estados Unidos, e é como tem que ser, né? Você é uma cidadã, você quer se tornar cidadã, você tem que saber pelo menos a história, né? E foi o que aconteceu comigo, eu realmente aprendi. A Cláudia explica em português, em inglês, é muito mais fácil para você fazer a prova. Você conhece o conteúdo, a história ali, né? Antes de eu comprar o curso da Cláudia, eu pesquisei muito. Eu segui ela, eu via as lives dela, né? Para ter certeza do que eu tava comprando. Eu até tive algumas aulas de inglês, mas eu não me senti segura. Porque era uma coisa um pouco diferente do seu curso. Por exemplo... o professor lá do outro lado e falava, agora você vai escrever isso aqui pra mim. Mas como? Se eu nem estudei, vamos dizer assim, né? Então eu me senti um pouco perdida. Foi onde eu resolvi comprar o curso da Cláudia, né? Pra sentir mais preparada. Eu acho que ele prepara muito a pessoa. Quando eu dei a entrada, eu achei que geralmente falavam pra mim que demorava uns 3 meses. Eu ouvia muito isso, né? E aí, 15 dias, chegou a confirmação que eu tinha pago e que eles tinham recebido. E mais uma semana depois, chegou outra carta falando a data, que aí foi 1 mês depois. Com 1 mês que faltava pra minha entrevista, eu comprei o curso. Mas foi bem rápido, não foi 3 meses. Porque eu ouvia que você dava entrada e você levava uns 3 meses para ele te chamar
para fazer a prova. E não foi assim, né? Nem eu e nem a minha filha, que a dela foi menos ainda. A dela com uma semana chegou, a confirmação, outra semana chegou, marcando, entendeu? Então, assim, às vezes acontece de ser rápido e às vezes acontece de ser mais longo, no meu caso, e o dela não foi. Aí, chegando lá, e ele não deu bom dia, começou a entrevista, aí ele começou a falar, ele pediu pra fazer o juramento, né, levantar a mão, aí ele começou a perguntar as 10 perguntas, eu tive muita dificuldade, porque eu mal entendia o que ele falava, era muito rápido, era um sotaque muito forte, e aí ele fez praticamente 5, parou, né? Aí ele foi, pediu pra mim ler ele não foi falando o que ele ia fazer, os comandos dele. Ele foi simplesmente falando. E aí ele falou pra mim ler pra ele. Aí eu li. Aí foi onde ele dizia, não pega na minha mesa, né? Ele começou a ficar irritado, né? Quando eu pedi ele pra repetir. Porque eu usei muitas vezes. Você pode repetir, por favor? E ele já tava realmente bem, assim, irritado, né? Comigo, por toda a entrevista, né? Eu não conseguia entender ele muito bem. Eu sabia que eu tinha estudado, eu sabia que eu tava preparada e que o problema não era comigo. Sabe? E por eu estar preparada, por eu conhecer as palavras-chave, eu pegava uma aqui, outra ali, eu juntava, e aí eu sabia o que ele estava me perguntando, porque era impossível saber, né, o sotaque dele. Aí ele falou que eu tinha passado nos 3 testes, aí ele só fez pouquíssimo, acho que umas 3 perguntas, se eu concordava, né? Com as leis dos Estados Unidos, muito pouca, não fez nenhuma de não, e aí ele falou ele não falou que eu tinha passado, ele jogou o papel assim, aí eu peguei o meu papel, entendeu? E aí ele falou que a cerimônia era 9h30, today, que era hoje, mas eu não entendi muito, que ele falou tudo pela metade, aí eu perguntei de novo, ele falou que era 9h30, e aí eu fui. E quando eu terminei, eu ajoelhei e agradeci a Deus por eu ter passado no meu teste de cidadania, porque na metade eu pensei que não. Na metade da entrevista eu pensei que eu não ia conseguir. Não foi nada fácil, tá? Tem casos e casos, como a minha professora diz, né? Cada caso é um caso, e o meu foi o difícil mesmo, né? Vamos dizer assim. Independente do seu nível de inglês, você tem que estudar pro curso da cidadania. A história do país, você tem que saber, as perguntas, você tem que saber. Escrever e ler, você vai saber, né? Porque você sabe inglês, mas eu digo a história, né? Eu digo estudar para a cidadania, você tem que estudar em algum momento. E eu, graças a Deus, esse curso foi o melhor para mim, porque se não saber inglês como eu não sabia, hoje eu já sei, como eu não sabia, e você ter um curso bem explicado, onde você entende realmente, você entende o que é, né, o país, você aprende, né? Você não tem erro, você tá muito bem preparada para isso, né? Quando chega lá. Estudar para cidadania me fez eu abrir outra visão de estudar inglês, de aprender inglês, e que eu sou capaz. Se eu fui capaz de aprender para entrevista, sou capaz de aprender o básico vamos dizer, do inglês, né? Me ajudou muito. E você está entendendo melhor as suas clientes? Sim. E hoje eu vejo, porque a gente conhece muita palavra dentro do curso, né? Você aprende muita coisa. E palavras que eu não conseguia entender, e hoje eu entendo as minhas clientes me perguntando, falando, sabe, comigo. É muito bom. Te ajuda nem só na cidadania, mas te ajuda no seu dia a dia, né? Preciso dizer assim. Eu gostei muito, sabe? Eu gostei muito. Porque é isso aí. Você não vai jogar fora, você não decorou. Isso. Você não é decorar, é aprender. Isso, exatamente, né? Exatamente. Eu aprendi. Se você me pergunta aqui o inglês que eu vou ser usado para entrevista, eu consigo te responder. Entendeu? Eu realmente aprendi. E essa que é a grande diferença. Sim. Né? Você não é um papagaio. Não é? Como foi a cerimônia? Sentamos lá, esperamos bastante, porque eu acho que eles esperam bastante gente passar, né?
Aí esperamos lá bastante. Hoje eu sei que ele chama por ordem de alfabética, né? E nunca chamava o meu, né? Meu Deus, será que eu não tô lá? Foi praticamente os últimos, que é aí, né? A letra I. Aí me chamou. Aí eu entrei, tudo muito bonito, organizado, sabe? A bandeirinha tava lá na cadeira pra gente sentar. É uma emoção tão grande você saber que você chegou lá, né? Que você conseguiu, que você buscou tanto tempo, né? Se preparou. Eu tinha muito medo de ir na entrevista de cidadania por causa do meu inglês. Por isso que eu nunca me vi sendo uma cidadã americana, sabe? Eu nunca me vi. E isso eu sempre falei para as minhas amigas, e eu tenho uma que embrabecia comigo e dizia: não, você vai estudar inglês porque você tem que ser uma cidadã americana, entendeu? Você merece. Mas eu nunca me vi. A partir do dia que eu comprei aquele curso, que eu dei a entrada, e quando eu começo uma coisa, abaixo de Deus, eu quero, com a força de Deus, eu quero terminar e eu quero conseguir. E aí foi que eu estudava muito. Eu chegava cansada, eu estudava. Eu chegava com dor, eu estudava. Eu chegava, às vezes, problemas, às vezes as clientes, né, te falam alguma coisa, você chega com problema no trabalho, eu estudava, eu passei 4 fins de semana em casa, dentro de um quarto, estudando, entendeu? Um rapazinho que mora com a gente mesmo aqui, no outro quarto, dizia: nossa, você estudou o domingo inteiro, né? Às vezes nem tava entrando mais nada na cabeça, eu já não parava mais. E eu estudei. E até o fim daquela entrevista eu não sabia que eu ia ser uma cidadã americana. Não achava que eu ia conseguir, sabe? Foi uma experiência... É um sonho de muita gente que está aqui, de muitos imigrantes que vêm para esse país lutando, trabalhando honestamente. É um sonho, eu acredito, que de todas as pessoas, todos os imigrantes que chegam aqui. E de coração, eu acho que todos deviam conseguir, né? Todos deviam passar por o que a gente passou, né? Essa experiência é uma alegria muito grande, é inexplicável. Hoje é uma alegria para mim muito grande, né? É um sonho realizado, né? Que eu não achei que ia alcançar, para te ser sincera. Hoje eu sou metade americana e metade brasileira, coisa que eu não sentia antes. Hoje o meu carro ele tem a bandeira americana e a bandeira brasileira. Antes só tinha brasileira. Eu costumo dizer que quando a gente quer e busca e pede a Deus, a gente consegue, sabe? Nada é impossível. Nada é impossível quando você persiste, sabe? Naquilo que você quer, num sonho. Muito obrigada por tudo, pelo carinho, pela preparação, por me ouvir, por me acalmar tanto, né? Só agradeço a Deus pela sua vida, por você transmite paz. Né, quando você dá o seu curso, quando você está falando com o aluno, porque você responde sempre que a gente pergunta, sempre que a gente pede para ligar, você liga, né, tá ali presente sempre. Isso faz muita diferença, né? Então, assim, muito obrigada por tudo, pelo seu carinho, seu amor com seus alunos. Isso ajuda muito, muito. Hoje eu sou cidadã americana.